Continuidade, então, nosso estudo de Jonas. Hoje é a quarta aula e a penúltima, tá? A gente tem um cronograma aí de ser até o final de setembro, mas do jeito que a gente está caminhando, no próximo domingo a gente encerra o livro do profeta Jonas. Pode acontecer da gente não terminar hoje e não teria problema nenhum, a gente continua na semana que vem, isso não é um problema, tá? Mas em tese, estamos na penúltima aula, entrando no terceiro capítulo de Jonas, aprendendo aí um pouco mais da misericórdia, da compaixão de Deus, e que apesar de nós, ele continua agindo, ele age, ele cumpre com os seus propósitos, porque ele é Deus, né? Então vamos ler aqui, se você puder, acompanhe comigo a leitura de Jonas, capítulo 3, versículo 1 até o 10. Oi? Apostila? Você não pegou? Porque acabou. Mas você não pegou nenhuma vez? Tá, porque tá tudo lá, mas acabou. Só não te empresto a minha porque tenho umas anotações aqui. Mas vamos ler lá capítulo 3, 1 a 10 de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e dito lhes faria e não o fez. Lorena, você pode sentar com o Oliver, ele tem apostila aqui, vocês podem olhar juntos, não tem? Não é à toa, né? Bom dia, gente, tudo bem? Feitos um para o outro mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Gente, quando a gente olha aqui, Jonas aqui, o versículo 1 do capítulo 3, é interessante a ênfase que o autor coloca, né? Veio a palavra do Senhor segunda vez. Parece que é proposital do autor, e também, claro, com certeza, de Deus mostrar isso para nós. Porque no capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo. Agora no capítulo 3 veio a segunda vez. Por que foi a segunda vez? E essa ênfase é justamente, olha, Jonas foi obstinado, ele desobedeceu e Deus falou uma segunda vez. Isso demonstra, por um lado, a teimosia de Jonas e tudo que a gente já tem visto, e por outro lado, a misericórdia, a compaixão de Deus, porque ele fala uma segunda vez. Lembra como nós terminamos a aula passada? Deus não se cansa dos nossos recomeços. E isso é visto aqui. Porque ele fala uma vez, ele fala outra e fala outra, tantas quantas forem necessárias. Assim como um pai e uma mãe falam para o filho e dão conselhos para o filho, tantas vezes quanto for necessário. Mas Deus é infinitamente mais longânimo e amoroso do que qualquer pai e mãe, por mais amor
que o pai e a mãe tenham pelo filho. Mas Deus, ele insiste. E uma boa notícia, né? No versículo 3, Jonas levantou e foi. Ah, agora ele obedeceu. Então, agora ele entendeu o que aconteceu. Precisou ser literalmente engolido para depois perceber que o melhor a se fazer era obedecer a Deus. Né? Então, quando a gente começa a ler o capítulo 3, a gente vê essas características de misericórdia e compaixão de Deus para com Jonas e principalmente depois para com os ninivitas, povo mau, né? Um povo maldoso que era cruel com as pessoas, com os seus inimigos principalmente. E aí, de repente, o que acontece com eles? Eles se arrependem de um jeito que o rei diz até que os animais têm que fazer jejum, se cobrir de pano de saco. E a ideia de cobrir de pano de saco é para demonstrar e expor a vergonha, tá? Ah, isso era, era um ritual não só do judeu, mas ali da época e da região também, tá? E uma coisa que é interessante, e a gente não, eu não coloquei na apostila para a gente abordar aqui, mas é sempre bom a gente falar. No versículo 10, você vê o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Né? Deus se arrependeu. E aí? Que crise é essa que nós temos de que Deus se arrependeu? Porque a gente afirma e a gente conhece que ele não se arrepende. Os propósitos dele, a vontade dele, são de acordo com o caráter dele. E tudo que ele faz, ele sabe o que está fazendo. Nós já falamos que ele é estável, que ele não muda, e instáveis somos nós. Mas Deus se arrependeu. Isso é uma maneira do autor bíblico se expressar e Deus se comunicar isso para nós, de que, da perspectiva humana, Deus se arrependeu. É essa a ideia. O plano de Deus, ele está traçado e ele está definido. Agora, da perspectiva humana, Deus mudou. Por quê? Porque ele havia dito que se Nínive não se arrependesse, ia acabar. Ele ia destruir a cidade. Então, quando você vê isso, existe um nome, tá, para isso, e eu confesso que eu esqueci, tá bom? Me esqueci desse nome. Outro dia fiz uma pesquisa em quase todos os meus materiais de seminário e eu não encontrei. Então, eu falei, eu vou esquecer esse nome, deixa para lá. Mas é a maneira de comunicar para nós, de que, sob a perspectiva humana, né, Deus reverteu uma situação, Deus alterou o curso de uma coisa. Mas Deus não mudou de ideia. Tá? Ele demonstrou misericórdia, ele demonstrou compaixão. Caso contrário, eu e você seríamos capazes ou teríamos o potencial de fazer Deus mudar de ideia. A conclusão que a gente chega é essa. Mas não. Tá? É uma maneira de comunicar para nós de que, do ponto de vista humano, daquilo que estava provavelmente aconteceria, Deus então teve misericórdia, teve compaixão daquele povo, ele se arrependeu e poupou aquele povo. Mais para frente, quando você vê ao longo da história, ele não poupa os ninivitas, tá? Ele destrói, tá? Mas naquele momento era necessário demonstrar misericórdia e compaixão, e Jonas está envolvido nessa história, tá? Então, só para a gente tratar um pouco esse assunto, para não ficar dúvida do que o termo significa aqui para nós, tá? Deus não mudou de ideia, tá? É o homem que não tem toda a compreensão dos planos e dos caminhos de Deus e por isso entende e comunica para nós de que algo que era para acontecer não aconteceu. Tá? Deus exerceu graça e misericórdia, como sempre ele exerce sobre um povo que se arrepende. Tá bom? Você tem aqui na apostila mencionado só, e você pode pesquisar na internet sobre isso, se você quiser ler, um sermão pregado no século XVIII aí, por Jonathan Edwards, que
o título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você pesquisar no Google, você tem até o sermão ali para você ler. E é interessante porque se você lê esse sermão, você vai falar, nossa, mas engraçado ele ter causado tanto impacto, né? Porque, de fato, ele é teológico, ele é bíblico, mas assim, pelo impacto que ele causou na congregação ali, dos relatos que a gente tem, não, não seria, para nós hoje talvez não seria nada mais do que um bom sermão bíblico. Tá? Eu não estou questionando nada a respeito de Jonathan Edwards, só estou falando que o impacto que ele causou, talvez o texto não consiga transmitir isso para nós quando nós lemos no século XXI. Tá? Mas o que acontecia, e relatos contam, que as pessoas se agarravam nos pilares, nas colunas da igreja, porque viam o chão se abrindo, né? E ali estava o inferno, né? Da maneira que Deus agiu ali, usando Jonathan Edwards, que se você for ver, e tá marcado aqui, ele lia o sermão dele. Ele pregava lendo, né? Então ele escrevia e ia lendo o que ele escreveu, assim como a gente faz uma leitura bíblica, né? Então, talvez não chamaria muito a atenção de nós hoje, porque alguns de nós, não todos, têm um pouco de dificuldade de interagir com esse tipo de leitura. Dá sono, o cara cansa, vai lento, não sabe ler direito, tem uma série de coisas. Mas esse sermão aqui foi usado poderosamente por Deus para levar muitas e muitas pessoas ao arrependimento. Então, se você quiser pesquisar sobre esse sermão, você encontra facilmente. Você busca no Google, tem vários sites que vão te mostrar isso. E é bem legal ler sobre essa história, né? A maneira que Deus agiu, né, na vida dessas pessoas, e essas pessoas se arrependeram e foram conduzidas a Cristo. Então, é bom a gente olhar para essas questões e pensar, Deus usa. E não depende de mim e de você a obra dele. Quando ele quer fazer, ele vai e faz, usando um instrumento habilidoso aos homens ou não, né? Você já sabe muito bem que Deus usou uma mula uma vez para falar para uma pessoa. Se ele usou uma mula, pode me usar, pode usar qualquer outra pessoa para a honra e glória dele, né? Então, é interessante você pensar nisso. Tá? E eu coloquei aqui, né, que segundo o próprio Jonathan Edwards, né, um avivamento, tá, é fruto de, tá, uma concepção elevada de Deus em sua majestade e glória. Então, um avivamento ele é fruto disso. Tá? Ele ocorre, ele é causado pela ação de Deus, mas o que ele também é fruto de uma percepção que eu e você temos a respeito de quem Deus é, né? E a gente tem falado sobre isso aqui, porque quem Deus é muito importante para a minha vida, porque eu vou viver de acordo com aquilo, e as pessoas vão enxergar em mim o que eu creio de Deus, né? Porque as minhas ações, as minhas palavras, as minhas posturas dizem isso. Tá? Uma visão correta de si mesmo e a sua pecaminosidade diante de Deus. Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus. Que eu sou pecador e Deus é santo. Que eu sou imundo e Ele é puro. Eu preciso ter essa visão correta. Caso contrário, em alguns momentos eu vou me achar igual a Deus, e quando eu começo a me achar igual a Deus, eu já quero ser superior a Ele, né? Adão e Eva fizeram isso, né? Então, não é nenhum segredo para nós, tá? Então, e essa percepção vai gerar em mim uma mudança de postura. Então, o arrependimento, o avivamento não é fruto de algo que eu construo na minha vida. Ele é fruto da ação de Deus. Eu não posso produzir um avivamento em você, senão somente o próprio Deus.
Eu posso ser um instrumento nas mãos dele para provocar e produzir um avivamento. Mas não sou eu quem faz isso, é o Espírito, né? Então isso precisa ficar muito claro para nós, porque às vezes a gente tem um conceito distorcido do que é o avivamento espiritual, né? A gente coloca alguns elementos que não condizem necessariamente com a realidade de um avivamento espiritual, né? Muita euforia e tantas coisas assim. Não é necessariamente sinal disso, né? Enquanto que, quando você vê pessoas querendo se submeter à palavra e serem obedientes a Deus, isso sim é uma evidência de avivamento espiritual. Se tem muito barulho, se tem pouco barulho, isso é secundário, tá? É uma questão de característica e não o elemento principal, tá? E é interessante que esse capítulo 3 de Jonas, ele narra o maior avivamento que já aconteceu na história. E a gente vai chegar lá na apostila, é, porque a quantidade de pessoas que havia em Nínive era impressionante. Mais de 120 mil, né? E foi todo mundo que se arrependeu. Foi um arrependimento nacional. Então foi um avivamento muito grande, muito grande. Pentecostes tinha 3 mil, né? A gente fala de Pentecostes, mas não fala muito de Nínive, e nada errado com isso, mas a gente precisa avaliar essas questões e simplesmente absorvê-las para nós, né? Na apostila tem tudo isso. E aí Deus dá essa tarefa pela segunda vez. Jonas vai para Nínive, mas agora Jonas vai. Agora sim ele decide obedecer. E isso não significa que eu e você vamos abusar dessa situação. Eu sei que Deus é misericordioso. Eu sei que Ele não se cansa dos meus recomeços. Eu sei disso, eu sei daquilo, tá? Mas porque eu sei disso, significa que eu preciso sempre usar esses recursos? Não, eu nunca devo pensar nesses recursos. Isso é pura graça e misericórdia. É algo que eu não mereço, mas Ele faz. Isso deve me dar somente a certeza e a segurança de que Ele, o meu Deus, né? O nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso e que está sempre disposto a me erguer, a me ajudar. Ele é longânimo comigo, Ele é paciente. E todas essas características e aquelas que eu não citei ainda, né, falando sobre isso, devem ser refletidas na minha vida para com outras pessoas também. Então, eu não é abusar desse recurso como se isso fosse uma válvula de escape para mim. Eu vou parar aqui e depois Deus, eu já sei que Deus vai me perdoar. Afinal de contas, Jesus Cristo já morreu na cruz e ressuscitou para me perdoar dos pecados. Eu já aceitei, eu já entreguei a minha vida. Será que entregou mesmo? Porque se você entrega, você não vai ter um pensamento assim. Você vai entender bem as implicações disso e vai buscar, então, agradar a Deus. Quando a coisa estiver difícil, você vai buscar a Deus em oração, na palavra dele, porque muitas vezes nós somos desafiados e colocados em situações em que vamos fazer algo que nós não queremos. E todo mundo, alguma vez na vida, precisou fazer pelo menos uma coisa que não queria. Eu acho que isso não é diferente, não acontece só comigo. Que às vezes tem coisa que precisa fazer que eu não quero. E Deus nos dá tarefas assim. Servir a Deus é prazeroso, é agradável, é bom, mas nem sempre tem a ver com tudo o que eu quero fazer. E às vezes a gente tem essa crise. Porque quando Deus me dá uma tarefa que eu não gosto, eu, por alguma razão, me vejo no direito de recusar essa tarefa. Você quer ver uma coisa? Vai confrontar fulano de tal. Não, pastor, isso aí é difícil, eu sou tímido, eu não sei usar as palavras. Você vai encontrar todas as desculpas possíveis e imagináveis e até inimagináveis para recusar essa tarefa.
Ah, mas fulano, não dá para confrontar, porque fulano é não sei o quê. Ah, mas ele não pecou? Ou você não presenciou uma situação em que é digno de confrontação? Por que eu tenho que confrontar? Eu não vi, né? Você estava junto, você viu, você não. Então é você quem tem que fazer, né? E muitas vezes, eu diria que 80% das pessoas recuam, dão um passo atrás, ou então falam, não, tá bom, faz um bico desse tamanho e vai, vai, né? Então, a Deus, muitas vezes, nos dá tarefas desse tipo, né? Então, e aí a gente se iguala a Jonas. Assim como Jonas não queria realizar a tarefa dada por Deus, eventualmente, né, somos chamados para fazer algo que não queremos. E nem sempre vai ser fácil. E nem sempre é fácil ser cristão. Jesus não disse que a nossa vida seria fácil, muito pelo contrário. Teríamos aflições, angústia, sofrimento, desafios. Não à toa ele sempre fala: vocês precisam confiar em mim. A minha graça é suficiente para você, né? Você já foi abençoado por toda sorte de bênção espiritual por Deus, conforme Efésios capítulo 1. Então, não tem argumento contra isso, né? Então, nós temos essa realidade para lidar no nosso dia a dia e precisamos nos lembrar que não sou eu quem determina o que Deus vai fazer na minha vida, mas é o contrário. Não sou eu quem digo o que Deus deve e o que Deus não deve acertar na minha vida. É Ele quem diz o que eu devo acertar na minha vida. É Ele quem diz qual é a postura que eu tenho que tomar em determinadas situações. É Ele quem me dá a tarefa, né? A gente não pode inverter os papéis, né? A nossa geração que está vindo aí, eu tenho duas filhas, né? Uma de 8 e uma de 6, e isso não é uma coisa assim que a gente vê, pelo menos na escola que elas estudam, né? Mas a gente conversa com outros pais que vivem uma outra realidade, os filhos estão em outras escolas, né? E é praticamente a escola faz o que o aluno quer que a escola faça. E isso cria uma percepção distorcida do que se submeter a alguém, do que é o respeito até instituições, mas a questão de hierarquia fica completamente distorcida na cabeça da criança. Por quê? Porque se o professor pisar no meu pé, pegar no meu pé, eu vou falar para o meu pai fala com o coordenador fala com o professor e eu venço a batalha. Mas é isso, né? Será que é assim que tem que ser, né? Ou né, a gente precisa entender que existem regras, existem padrões a serem seguidos em todos os ambientes, em todas as áreas. E nós temos a palavra de Deus, né, como regra, como padrão de vida para a nossa vida. E quando as pessoas não conseguem perceber e distinguir bem hierarquia, acaba dando essas confusões. Aí eu vou viver me queixando da vida. Ah, porque ser crente é chato. Porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, mas eu queria fazer isso. Deus não deixa, então logo Deus não serve para mim, eu vou fazer o que eu bem entendo da minha vida. Acontece. Agora, o que Jesus disse com relação a tomar a sua cruz? Porque ele falou, se você quiser me seguir, você precisa tomar a sua cruz e me seguir. E aí, uma grande confusão que a gente vê por aí a respeito de tomar a sua cruz e me seguir, tá? Doença não é uma cruz. Desemprego não é uma cruz.
Situações adversas não entram na categoria de cruz, tomar a sua cruz e seguir. Porque a cruz, a exemplo de Jesus, foi algo voluntário. Ele decidiu ir para a cruz. Doença não é voluntária. Desemprego não é voluntário, são circunstâncias da vida e fazem parte das aflições que nós temos no mundo. Tomar a sua cruz é a decisão de seguir a Cristo e todas as suas implicações. Por exemplo, de ser contra a opinião da maioria com relação à ideologia de gênero. Você decidiu seguir a Cristo. E isso é uma das implicações. Eu vou me manter firme, porque eu creio na palavra de Deus. Porque eu creio em Jesus. Então eu tomo a minha cruz. Eu decidi e vou em frente, até as últimas consequências. E eu estou disposto a perder a minha vida. Que na verdade eu já entreguei para Cristo, então ela já nem minha mais é, por causa de Cristo. Tomar a cruz e seguir Jesus, às vezes eu vejo, faz muito tempo que eu não escuto isso de alguém, mas, fulano de tal é minha cruz. Não, fulano de tal é seu irmão em Cristo. A sua cruz é amar essa pessoa, mas não é ele. A sua cruz é outra, é a sua postura diante das situações. Eu tenho que cuidar de fulano de tal. Não é a sua cruz. Você assumiu a responsabilidade, você decidiu isso. Então, tome a sua cruz e vá. Né? São decisões que nós tomamos e as implicações de sermos cristãos. Tá? E isso sim, aí sim, você toma a sua cruz. Porque Jesus Cristo decidiu, de forma consciente e voluntária, ir para a cruz. E a exemplo dele, vamos arcar com as consequências. Isso é importante. Então, quando surgir alguma situação desagradável, antes de comparar a tomar a cruz, reflita se isso não é algo circunstancial, temporal, ou algo que você não tem controle sobre. Mas a sua cruz é seguir e se manter firme e estável diante das implicações da decisão que você tomou. Tá? E aqui Jonas obedece a Deus. É isso, é obediência, submissão à palavra de Deus. Ok? Então, o que ele fez aqui? Versículo 3 de Jonas 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante de Deus e de 3 dias a percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas aprendeu a sua lição e decidiu ir para Nínive. A questão aqui, a cidade de Nínive era grande e ele demoraria 3 dias para percorrer a cidade. Mas ele precisou chegar até lá. Porque ele estava no litoral e a gente já viu na primeira aula que Nínive não estava no litoral, estava afastado, e aproximadamente 1.000 quilômetros. Sem carro, sem avião, talvez com camelo. E ele foi até Nínive. Então, percorrer 3 dias era a partir do momento que ele chegasse lá. Né? Mas até ele chegar lá, aproximadamente 1.000 quilômetros. Tá? Ele tinha muito tempo para pensar na tarefa que ele ia fazer. Porque hoje, para você rodar 1.000 quilômetros, se você for de carro, você faz 12 horas, talvez, dependendo do carro, da estrada, do seu perfil de motorista e tudo mais. Se for de avião, é mais rápido. E você não tem muito tempo para pensar na sua missão, na sua tarefa. Né? Mas Jonas teve bastante tempo para refletir
a respeito disso, tá? E a mensagem era, a cidade vai ser subvertida, ela vai ser destruída. Tem aí o significado dela, né? Ela vai ser derrubada. Tanto que em Gênesis 19, 25, esse termo é usado justamente para mostrar que Deus, o Senhor, destruiu as cidades daquela planície. Em Gênesis 19, 25, essa palavra subverter ou destruir as cidades, ela é usada e é destruição total, tá? Destruição total de Nínive. E eu coloquei aqui, mas só para ilustrar para vocês, que é o sermão mais curto já registrado na Bíblia. O sermão de Jonathan Edwards tinha aí alguns parágrafos, né? O de Jonas, quando você olha no texto ah, hebraico, você tem 5 palavrinhas aí. Então, você pode não entender nada do que está escrito, mas acredite, são 5 palavras, tá bom? Provavelmente ele falou mais alguma coisa, mas a gente não pode afirmar isso porque não está no texto. O que está no texto é: daqui 40 dias Nínive será subvertida. Esse é o sermão dele. Essa é a pregação de Jonas. E houve aí um avivamento, né, inversamente proporcional ao tamanho da mensagem. É interessante a gente pensar. Não está na nossa capacidade de comunicar, não está na nossa habilidade de entreter as pessoas, não está na nossa habilidade de escrever, mas é só no poder de Deus mesmo. Ele faz da maneira que ele achar conveniente. Ele exerce a misericórdia, ele exerce toda a sua graça e manifesta a sua graça de acordo com o querer dele no tempo dele. Ok? Então, um sermãozinho bem curtinho, né? Gerou aí um grande avivamento. Vamos só repassar e ler de novo aí o versículo 5 até 9, só para a gente ver o que aconteceu. E o versículo 5 ele já começa: os ninivitas creram em Deus. Eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, Deus se Deus voltará para nós, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Tá? E aqui você tem na apostila essa anotação. Pentecostes, quase 3.000 pessoas. Nínive, de acordo com o capítulo 4 de Jonas, mais de 120.000 pessoas. Interessante. É interessante pensar nisso. Porque o texto diz, os ninivitas creram em Deus. Depois se desviaram. Isso não está debaixo da nossa gestão, do nosso controle. Eles creram em Deus. E eles proclamaram jejum. É interessante pensar em avivamento dessa forma. Pode falar. Bem explicadinho, bem, como a gente diz, expositivo. É interessante isso. Ninguém está minimizando Pentecostes, a questão não é essa. Né? Mas quando você coloca para comparar, você vê simplesmente que Deus ele age da maneira que ele bem entende. Ele usa um sermão bem elaborado ou uma meia dúzia de palavras ali, né? Porque é ele quem age. E é justamente isso. Né? O ponto aqui é esse. Tá? Ninguém está falando, você não deve
falar muito. Não, a questão é, ele, com certeza, a impressão que a gente tem, a gente vai ver isso até na próxima semana, no capítulo 4, é que ele foi fazer porque tinha que fazer. E ele falou, eu vou lá para pregar juízo mesmo, eu não quero que ele se arrependa. Porque ele já disse isso. Eu quero que caia fogo do céu, do tipo, eu avisei, vocês não se arrependeram, o problema é de vocês. A postura dele é muito próxima disso. No capítulo 4 isso fica muito evidente para nós. Porque o foco aqui é nos ninivitas, no arrependimento deles, em contraste com a dureza de coração de Jonas, que precisou de uma tempestade, precisou de um peixe para se arrepender. Ele chegou lá, falou e resolveu. Né? É, é. E é um coração duro. Ele não quer. Até que no final, Deus fala para Jonas: é razoável essa sua ira? Às vezes a gente fala isso para as nossas filhas. Ela está muito preocupada com o sapato da boneca. Filha, é razoável essa sua ira? Pensa bem, é um pedaço, uma parte, um componente do brinquedo. Né? O brinquedo está aí. Né? E é interessante essa questão da dureza do nosso coração, que Jonas não é muito diferente de mim e de você. Né? E às vezes essa questão de não querer fazer aquilo, mas eu vou fazer. Né? Eu vou fazer. E Deus usa, Ele usa até pessoas de má vontade. Né? Por isso que eu falei, Ele usa uma mula, Ele pode usar pessoas de má vontade, porque Ele usa quem quer. Né? E, 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 e é importante a gente pensar nessas questões, porque ah, sondar o nosso coração, né, avaliar as nossas motivações, ah, dizem, diz respeito à maneira que a gente vai se relacionar com as pessoas. E a percepção que a gente tem da necessidade que os outros têm do Evangelho. Eu preciso me conscientizar disso. Eu preciso parar de querer as coisas só para mim, só do meu jeito. A gente tem uma brincadeira aí, né, de uma expressão no grupo dos jovens aí, né? No seu tempo. Ah, tem coisas que não é no meu tempo. Tem coisas que não acontecem no meu tempo. Tem coisas que o tempo é de Deus. Ele até nos dá um tempo, mas quando esse tempo acaba, não espere o tempo acabar. Essa é a realidade. Mas nada contra a brincadeira no seu tempo, tá? A expressão usada. A questão é que no meu tempo, muitas vezes, pode não ser o tempo de Deus. E no meu tempo, a coisa pode prejudicar a mim, tá? E às vezes causar estrago na vida de outras pessoas, porque eu decidi esperar o meu tempo. Então, nem tudo é do meu tempo. E a gente precisa ser sensível a essas questões aí. Né? Avivamento, então, não é louvorzão. Você pode levantar as mãos, cantar, chorar. A maneira que você vai manifestar a sua fé em Cristo, né, é sua, é você e Deus. Ninguém aqui, né, está aqui para julgar esse tipo de questão. O problema é confundir, e aqui a gente confunde muito. Já notou como a gente envolve emoções e mistura emoções com coisas espirituais? Não que nós somos seres emocionais, tá? E Deus nos fez assim. Mas você já viu pessoas falando: ah, louvor foi bom hoje. Por que foi bom? Porque mexeu comigo. Mexeu comigo, é um aspecto emocional. Mas e a letra? A música era condizente com a palavra de Deus? Ah, eu não sei, mas tinha uma coisa lá que dizia que eu ia me dar bem hoje. O louvorzão é bacana, é gostoso, traz muitas vezes alívio no nosso coração e realmente, às vezes, você canta uma música que te ajuda
a se acalmar, isso é real. Mas não é necessariamente resultado de um avivamento. Tá? Então a gente precisa avaliar esses conceitos também. Não significa que seremos todos estátuas, né? Cantam durinhos ali, não é isso. Né? Mas é não confundir as coisas. Eu gostei, né? Porque naquela parte do louvor, da música, é uma música que eu gosto muito e eu faço várias ligações da minha história, da minha conversão, e isso me deixou muito feliz. Ah, ok. Mas eu não posso definir se uma coisa é boa ou ruim, porque, pelo menos nesses termos bíblicos, né? A palavra de Deus é palavra de Deus, goste ou não. Não está aqui para eu julgar, para eu validar. Né? Ah, isso é. Ah, tem duas afirmações aqui na apostila, eu vou ler para vocês. O avivamento verdadeiro é crer em Deus, quebrantamento, contrição, arrependimento de pecado e mudança de vida. Percebe que a mudança de vida vem por último, porque a coisa começa no coração. Começa com a consciência de quem Deus é, de quem eu sou, um coração que reconhece a pecaminosidade e se submete a Deus. Né? Então, existem aí todo um ciclo, né, do avivamento. Né? E essa ordem faz diferença. Nunca começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Pode falar, olha. Eu vi uma frase ontem, Uhum. ela dizia assim, né? Eu não sou cristão porque eu sou um homem, eu sou um homem bom, né? Eu não sou cristão porque eu sou um homem bom, né? Eu sou cristão porque eu sou um homem mau. A ideia é essa. Você, você reconheceu a sua pecaminosidade. Você reconheceu que o seu problema é o pecado. É o seu orgulho, a sua arrogância, o seu desejo de querer ser igual ou às vezes maior do que Deus, de querer ter controle sobre as pessoas e as situações. Você reconhece isso. E é justamente nesse ponto que a gente precisa chegar. Tá? E aqui é interessante a sequência do arrependimento nesse capítulo 3 de Jonas. Se você olha o versículo 5, eles acreditam na palavra de Deus. Depois, do 5 ao 8, eles se humilham diante de Deus. Aí, do finalzinho do 8, eles mudam seus caminhos. Né? E no versículo 9, né, eles se colocam debaixo da misericórdia de Deus. Quem sabe Deus não se volta para nós e se arrepende e não executa o juízo que ele disse que foi. Quem sabe? Né? Lembra de Tiago? Se Deus quiser, viveremos, iremos para tal lugar e fazer. Se Deus quiser. Então, é se colocar debaixo da autoridade de Deus e se submeter a Deus do que no sentido de que se Deus permitir, eu viverei. Se Ele não permitir, não viverei. Enfim, eu vou fazer isso uma vez que Deus abra o caminho e permita. Né? Então, é interessante a gente perceber essas questões. Né? É, é, precisamos entender, né, a ideia do que é arrependimento, a ideia de como começa esse processo, né, na nossa vida, para que nós tenhamos a motivação correta ao adorar a Deus, levantar para trabalhar, enfim, uma série de coisas. Então é importante isso. Eu coloquei aqui na apostila o texto de Lucas 18, do 9 ao 14, né? Que é a parábola lá do publicano e do pecador lá. Né? Mas o que eu quero enfatizar aqui, porque você conhece a história. O publicano orava, a, a, o fariseu, desculpa, eu tô com o texto aqui, estou falando coisa. O fariseu orava, batia no peito, graças ao Senhor, tal, que eu não sou assim, eu não me misturo, tal. E o outro chega lá
e fala: olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Você conhece essa parábola. O que eu quero enfatizar aqui é o começo da parábola. O versículo 9 de Lucas 18 diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos e desprezavam os outros. A parábola era direcionada a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é alguns que confiavam em si mesmos. Jesus está querendo ensinar alguma coisa para um grupo específico e em algum momento da história eu e você fazíamos parte desse grupo específico e hoje está cheio de gente que faz parte desse grupo específico. Pessoas que confiam em si mesmo. O que eu tenho que tomar cuidado para eu não substituir o objeto da minha confiança, porque ele tem que ser Deus e eu não preciso de muito para mudar esse objeto e confiar em mim mesmo. Não preciso de muito. Eu imagino que você também não precise de tanto assim. Mas eu preciso tomar cuidado. Isso aqui é um risco real para mim e para você. Nós somos idólatras por natureza. Fomos criados para adorar e adorar o nosso Deus, adorar a pessoa certa ou o objeto certo, enfim. Mas eu não preciso de muito para desviar o foco e adorar outras coisas ou pessoas ou a mim mesmo. Lembra do bezerro de ouro? Moisés está demorando muito. Ô Arão, Moisés está demorando. Eu acho que ele não vai voltar. Aí, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse ouro aí, vamos derreter e vamos fazer um bezerro de ouro. Quem deu o ouro? Onde eles tiraram o ouro? Eles trabalharam para conseguir aquilo? Não, eles eram escravos. A narrativa conta que Deus despojou os egípcios. Eles simplesmente foram lá e os judeus pegaram tudo, porque Deus disse que era para eles pegarem. Ou seja, Deus deu recursos para eles. E pense bem naquilo que você faz com os recursos que você tem. Deus deu os recursos para os israelitas. E um dia os israelitas resolveram pegar os recursos que Deus deu para eles para fazer um ídolo para adorar outra coisa que não Deus. O que você faz com aquilo que Deus te dá? É para agradar a Deus ou simplesmente para satisfazer algum desejo do seu coração? Nada de errado a você comprar coisas do seu agrado, não estou falando isso, eu só estou usando o exemplo de que os israelitas pegaram algo que eles não trabalharam para conquistar, eles não fizeram, foi dado, literalmente de mão beijada para eles. E ao invés deles usarem aqueles recursos para a honra e para a glória de Deus, eles usaram para adorar e para mudar o foco. É importante. Isso diz muito dos nossos dias. Da maneira que eu e você investimos ou não investimos os nossos recursos e a nossa vida mesmo. Coisas que Deus nos dá. De novo, você deve desfrutar do fruto do seu trabalho. Você deve fazer isso. A questão é você deve fazer isso com a motivação correta. E é justamente aí que a gente se perde. Por isso que você sempre vai. Normalmente a gente vai conversar e eu vou ficar batendo naquela tecla. Trabalhei muito, estou cansado, eu mereço um fim de tarde no shopping. Não, você não merece. Você quer fazer. Diferente. Então a gente precisa avaliar essas questões. E a gente vai conseguir avaliar à medida que a gente se arrepende. E o que é o arrependimento? Ter vergonha de quem você é. A pessoa que se arrepende, ela tem vergonha de quem ela é. Porque senão ela não ia se arrepender. Isso começa no Éden. Lembra? Adão e Eva perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Se cobriram. Vergonha. Eles entenderam que havia algo errado.
Arrependimento é ter vergonha de quem eu sou. Para pensar, para refletir nos seus pensamentos ah, ao longo do dia. Quantos pensamentos fazem você sentir vergonha de você mesmo? Porque você pensou algo que às vezes você acha que jamais pensaria. Faça essa reflexão. E aí você vai entender que arrependimento é ter vergonha. Porque se você não ver problema em determinados pensamentos que você tem ao longo do dia, precisa se arrepender. Precisa ter vergonha daqui. Mexe com o nosso ego. Mexe com a ideia de reconhecer que eu não sou tão bom assim quanto eu gostaria ou quanto eu acho que sou. Esse é o arrependimento. Por isso, arrependimento é ter vergonha. Só que se eu não vejo o erro, eu não me envergonho. Logo, eu não me arrependo. Ele vai cumprir a obra dele da maneira que ele bem entender. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria e não fez. Então, agora o povo de Nínive tem esperança. E a esperança deles, qual é? O Senhor é misericordioso, ele seria misericordioso. E as suas esperanças aí se concretizam, porque Deus não destrói Nínive. Lembra? Versículo 9. Quem sabe? Deus muda de ideia. Aí o Senhor, aos nossos olhos, mudou de ideia e poupou Nínive. Ele decidiu fazer isso. Agora, no capítulo 2, ele já tinha feito isso com Jonas, né? Quando foi lançado ao mar. Deus poupou Jonas. Deus poupou Nínive. Não importa o tamanho do seu pecado. Deus perdoa porque o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar o meu e o seu pecado, independente de qual seja o pecado. Ele poupou um desobediente e poupou o perverso, que literalmente humilhava, maltratava e torturava os seus prisioneiros de guerra. Eles não eram fáceis, não, os inimigos. E talvez eu e você teríamos uma reação muito semelhante à de Jonas se precisássemos ir até o Afeganistão pregar o Evangelho. Um povo muito parecido, que não tem piedade, não. Precisamos pensar sobre isso. Para a gente refletir aqui, caminhando para o final, o fato de nós conhecermos o bastante sobre Deus já, e nós conhecemos bastante sobre Deus, tá? Nós temos acesso à palavra de Deus, acesso a muito estudo e muito material, então nós temos um conhecimento bom a respeito de Deus. Isso deve gerar em mim uma prontidão para obedecer e não uma acomodação. Já que eu sei que Deus é assim, então vou me aproveitar disso. Não. Quanto mais eu conheço, mais eu me submeto. Quanto mais eu conheço, menor eu fico. A gente brincava lá. Brincava não. Falamos sério sobre isso. No seminário. Eu entrei no seminário achando que eu não sabia nada de Bíblia. E eu saí do seminário tendo certeza que eu não sei nada de Bíblia. Porque quanto mais eu vejo a grandiosidade do meu Deus, eu vejo que qualquer conhecimento que eu tenha é insuficiente para compreender propósitos, pensamentos de Deus. E a cada vez que eu me deparo com um texto bíblico, eu percebo uma coisa que há uma semana atrás eu não tinha percebido. E há 3 anos atrás eu não tinha percebido. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me conscientizo da realidade e vejo que, Oscar, pela sua capacidade, pela sua habilidade, a coisa não vai. Pelo seu conhecimento, então, não vai. Por quê? Porque o meu Deus é infinitamente maior do que isso.
Então, é isso que o conhecimento de Deus deve gerar em nós, essa consciência. Ah, por causa do conhecimento que nós temos de Deus, muitas vezes, ao invés de obedecê-lo, o que a gente faz? Fica esperando pelo perdão dele. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso. Não, precisa não. Tempo cura. Será que o tempo cura? Ou o tempo só deixa a poeira lá embaixo? Precisamos avaliar essa questão. A gente precisa se lembrar de Romanos, né? Capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Essa é a ideia. Não espere chegar o perdão de Deus. Né? Haja. Né? O que a gente chama de proatividade. Né? Porque a gente vai viver de maneira apropriada a Deus à medida em que a gente se submete e obedece a sua palavra. Cuidado. Cuidado com isso. Ok? Para a gente encerrar. Apesar de mim e de você, Deus vai exercer sua misericórdia e compaixão e então cumprir os seus propósitos. Tá? E a diferença é justamente como eu e você vamos participar disso. Arrependimento e responsabilidade ou orgulho e omissão? Você sempre tem opção. Ou eu assumo a responsabilidade, ou eu literalmente tomo a minha cruz e vou, ou eu bato no peito e dou graças a Deus que eu não sou como os outros e permaneço estagnado, fechado em mim mesmo, debaixo do meu orgulho e sendo omisso diante daquilo que Deus me deu. Né? Ele quer usar a mim e você. A questão é, nós queremos ser usados por Ele? Talvez essa seja a pergunta a ser respondida. As misericórdias de Deus, elas são sempre, sempre, sempre merecidas. A sua graça nunca é conquistada. Não tem nada que eu possa fazer para conquistar a graça de Deus. Não tem. Não tem bondade em mim suficiente para que faça com que Deus se vire para mim e fale: ó, meu filho, você é quase igual a Enoque. Oi? Enoque a gente falou outro dia, né? Mas eu encontrei algo bom em você. Então você merece a minha graça. Não, senão o nome seria outro. O arrependimento nunca é um trabalho a ser recompensado, tá? Você se arrepende porque você tem vergonha de quem você é, do que você faz, do que você diz, do que você pensa, do que você sente, de como você lida nas situações. Mas nunca é algo que, eu vou me arrepender porque eu vou receber isso em troca. Não. Mas isso não quer dizer que Deus não vai agir em resposta ao seu arrependimento. Tudo que Deus quer em mim e em você é um coração contrito, disposto a obedecer, que reconhece o potencial que tem para pecar, mas está disposto a se submeter a ele. Vai pecar? Vai. Vai errar? Vai muito. Mas a questão é, quão disposto eu estou ou sou para me arrepender e para reconhecer que é Deus quem vai agir na minha vida. E eu preciso estar sempre pronto e disposto a obedecer. Então ele vem com misericórdia, que a gente já sabe que se renovam a cada manhã por causa de lamentações. Faz parte da rotina de Deus derramar sobre mim e você a misericórdia. Essa é a rotina dele. Cada manhã, misericórdia e misericórdia e misericórdia. Ele nos dá isso. Precisamos responder de modo adequado a isso que ele faz. Ok? Perguntas que vocês possam ter aí?